Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. É, Hoje nós vamos iniciar uma disciplina que vocês estão atrasados, né? Porque vocês ainda não estudaram, que é Geografia. A partir dessa unidade eu vou ser professor de Geografia também. Então, essa disciplina que eu vou trabalhar vai ser com o primeiro ano da noite, o segundo ano da noite e o terceiro ano da noite. Vou trabalhar geografia no período noturno para o primeiro, segundo e terceiro ano. Essa aula de hoje é uma aula que é introdução, portanto, serve para as três séries, tanto para o primeiro e para o segundo, como também para o terceiro ano do ensino médio. E antes de iniciar esse assunto, antes de iniciar esse vídeo, gostaria de pedir mais uma vez para quem não for inscrito que se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Então, pessoal, hoje nós vamos compreender o que é a geografia. Vamos compreender o que seria essa ciência e por que precisamos estudar a ciência geografia. Então, o que é geografia? É um conhecimento onde reina a polêmica, controvérsia sobre a matéria tratada, indefinição do objeto de estudo, múltiplas definições que lhe são atribuídas, estudo da superfície terrestre, muito usada e muito vaga. Então, a geografia, pessoal, ela estuda os espaços geográficos do globo terrestre, mas estuda sobretudo, a ação humana sobre o espaço. Então, a geografia vai analisar, além das superfícies naturais, vai analisar também as cidades, os grandes centros urbanos, a evolução populacional. Através da cartografia, que é um estudo da geografia, vai se analisar a mudança dos mapas, a mudança do processo de migração, de imigração, melhor dizendo, o processo de povoamento de lugares. Então, a geografia ela é uma ciência que analisa a natureza em si, mas analisa principalmente o que o homem faz sobre a natureza. Além disso, além de tudo mais, analisa o processo de globalização e industrialização. Porque a geografia estuda a industrialização dos grandes centros urbanos. Porque a ação humana é o que move, é o que está movimentando o espaço geográfico. De que forma? Por exemplo, a grande emissão de gases de efeito estufa nas fábricas, nos carros, nos automóveis no geral, a poluição que os seres humanos estão fazendo hoje em dia no século XXI é uma poluição que vai atingir o natural, vai atingir a natureza. E de que forma é refletido na natureza? Através de chuvas, através de tempestades, através do derretimento das geleiras na Antártica, através principalmente também do aumento do frio e do calor, então dos furacões, do aumento principalmente também da temperatura da Terra, que é uma temperatura que vem subindo gradativamente ano após ano. Então, estudar geografia é muito mais do que a gente estudar só a natureza, estudar só os espaços geográficos. Estudar geografia é compreender a política, compreender a economia, compreender os espaços geográficos, compreender a ação humana sobre aquele determinado espaço geográfico, é compreender o que o ser humano faz dentro do espaço geográfico e essa ação humana desencadeará naquele espaço geográfico. Então, o estudo da geografia não é um estudo somente da superfície terrestre por si só. Não.
a ação do ser humano no presente e no passado não muito distante é o que irá desencadear o processo de desenvolvimento global, que é fruto de estudo, fruto de análise também da geografia. Então, a geografia é essa ciência muito importante, uma ciência que vai andar, inclusive, lado a lado com a história, porque através da história compreenderemos a evolução humana nos seus aspectos físicos de construções e também da geografia para compreendermos o que de fato mudou no ambiente, o que de fato mudou no espaço geográfico para melhor ou para pior. Então, os geógrafos, eles são responsáveis por trazer para a sociedade aquilo que está acontecendo dentro do espaço geográfico mundial, dentro do globo terrestre. Não só com relação ao clima, não só com relação à temperatura, mas também com relação a toda a dinâmica social, relacionado sobretudo ao capitalismo de hoje em dia. Esse capitalismo que vai devastando os espaços geográficos naturais, que vai modificando a geografia dos lugares. Então, vai modificando os espaços geográficos, modificando de forma muitas vezes maléfica, ou seja, umas grandes indústrias que vão emitir várias e várias toneladas de gases causadores do efeito estufa, do efeito de aquecimento global. Tudo isso vai dificultar o trabalho na natureza em reciclar o ambiente, e isso afetará sobretudo os próprios seres humanos e a natureza no geral, ou seja, todos os seres vivos. Então, tudo que o homem faz de ruim para a terra, tudo que o homem polui para a terra, voltará para os homens, para os animais, para todos os seres vivos, inclusive a fauna e a flora, além dos seres humanos, através de tempestades, através de vulcões, de erupção de vulcões, através de aumento de temperatura, aumento do nível do mar, de enchentes, maremotos, terremotos. Tudo isso é fruto, sobretudo, da ação humana, da ação maléfica do ser humano para com o ambiente na qual nós vivemos, que é justamente o globo terrestre. Significado do termo geografia. Geo significa terra e grafia significa estudo. Então, a geografia é o estudo da terra, do globo terrestre, e o estudo automaticamente das ações humanas sobre aquele espaço. A geografia vai estudar a Terra, o planeta Terra, mas vai estudar, como eu falei a vocês, toda a ação humana na Terra, tudo que o homem faz na Terra que vai beneficiar ou prejudicar o ambiente e o espaço geográfico. Geografia, ou seja, geo significa terra e grafia significa estudo. Estudo geográfico, descreve todos os fenômenos manifestados na superfície do planeta, a síntese de todas as ciências, a formulação de Kant. Ciências para Kant. Especulativas, apoiadas na razão, empíricas, apoiadas na observação e nas sensações. Duas disciplinas de síntese, a antropologia, conhecimento relativo ao homem, e geografia, síntese do conhecimento sobre a natureza. Então, para se fazer a geografia, é necessário que se tenha uma plena observação do espaço geográfico a ser trabalhado. É necessário que se tenha metodologia, assim como qualquer outra ciência. Os geógrafos são responsáveis por estudar
os espaços geográficos e as ações humanas sobre ele. Então, a geografia é uma ciência muito importante, principalmente no século XXI, nesse século que nós vivemos hoje em dia, no ano 2021, e nesses anos que irão vir, que já se passaram, porque a geografia vai dizer de fato que está mudando para melhor ou para pior dentro da sociedade, dentro do espaço geográfico em si próprio. A geografia na tradição kantiana é uma ciência sintética que trabalha com dados de todas as demais ciências. Descritiva que enumera os fenômenos abarcados, visa abranger uma visão de conjunto do planeta. A geografia ela vai beber das fontes de outras ciências, como história, como a sociologia, como a matemática, como a estatística. Então, a geografia é uma ciência que vai trabalhar com outras ciências, inclusive a ciência política, as ciências econômicas, porque a geografia é uma ciência completa. O próprio geógrafo ele é extremamente responsável e capacitado para trabalhar com essas áreas do conhecimento, política, economia, sociedade e o próprio espaço geográfico. Então, o professor de história, o geógrafo por ofício, ele é responsável por analisar esses fatos na sociedade. E me atrevo a dizer que um professor de história, de geografia, que um professor de geografia que está no seu exercício e também um geógrafo são profissionais extremamente competentes e são profissionais extremamente completos, porque eles bebem de outras ciências. Então, um professor de geografia ele tem que saber de economia, ele tem que saber de política, ele tem que saber de história. Um professor de geografia tem que saber das coisas atuais, tem que saber do próprio espaço geográfico para poder lecionar suas aulas. Então, a geografia ela anda lado a lado com a história. Então, a geografia e a história são ciências que dependem da ciência política, que dependem da economia, das ciências econômicas, que dependem de uma série de outras ciências para que possa formular os seus aspectos científicos, para que possa se validar como própria ciência. Então a geografia ela é extremamente importante por isso, porque a geografia analisa tanto a política como a economia e o próprio espaço geográfico, além de todas as ações humanas dentro desse espaço geográfico. Na superfície terrestre, nós temos a biosfera, a esfera do planeta que apresenta formas viventes, que é onde vivem todos os seres humanos, a fauna e a flora. A crosta terrestre, camada inferior da atmosfera, mais a camada inferior da litosfera, que são as camadas de profundidade do globo terrestre. A ideia de descrição da superfície da Terra alimenta a corrente majoritária do pensamento geográfico. Moraes, 2007, página 32. Um dos grandes geógrafos brasileiros é o Milton Santos. Nós vamos estudar o Milton Santos depois, um geógrafo que vai formular várias ideias, várias teorias. Vai ser um grande geógrafo brasileiro que vai inclusive escrever muito sobre a geografia, sobre as mudanças geográficas, sobre o clima do Brasil, e nós vamos analisar depois. Pessoal, estamos chegando na casa dos 15 minutos, então gostaria de dizer aqui a vocês que nossas aulas de geografia também, as aulas online, serão aulas curtas de até 20 minutos no máximo, porque precisamos ser mais sucintos, precisamos ser mais claros, porque eu sei que vocês têm muitas disciplinas, que vocês têm muito trabalho a fazer, muitos deveres e que o tempo está corrido. Então, eu reduzi as aulas tanto de história como vou reduzir a de geografia. Então,
Nossas aulas terão até no máximo 20 minutos, mas pretendo que seja somente 15 minutos, para que vocês possam assistir o vídeo completo, para que vocês possam compreender melhor. Vou tentar ser mais claro, o mais claro e o mais objetivo possível, para que a gente consiga desenvolver de forma mais rápida os nossos trabalhos. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de geografia. Essa aula serve para o primeiro, segundo e terceiro ano, porque é uma aula introdutória. Depois nós vamos continuar com a aula introdutória e depois entrando nos assuntos específicos de cada série. Então, um abraço a todos. Vou passar a atividade lá no Google Sala de Aula e até a próxima aula.